vereadora mais votada do Recife na eleição do dia 15 de novembro deste ano foi Dani Portela. Ela obteve 14.114 votos. Ela vem de um campo ideológico que resgata a luta dos movimentos sociais pela democracia, defende a igualdade de gênero, de raça e de credo e apoia a luta das comunidades LGBTs, dos negros e também da maior participação da mulher nos campos de poder, principalmente na política. Bem, estamos com Dani Portela. E aí, Dani, a primeira pergunta é: de quem foi a maior conquista dessa vitória? Ela é uma conquista de Dani Portela ou você diria que é uma conquista de todas essas classes que eu já pude citar aqui? Oi, Valdir, eu queria primeiro agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui com a Opinião Pernambuco, a cada pessoa que está ouvindo vai assistir esse programa, mas olha, eu atribuo o resultado, essa vitória, de uma conquista de muitos e muitas, porque eu sempre gosto, sabe, eu sempre me apresento, e eu digo um pouco do lugar que eu venho, porque isso fala não apenas do lugar onde eu estou falando, emitindo som, palavras, mas de onde eu me movimento, né? Então, quando eu digo, olha, eu sou Dani Portela, mulher, mãe, negra, alfabetizadora pelo método Paulo Freire, historiadora e advogada popular, por que eu pontuo isso? Porque ao longo da minha trajetória, da minha vida, eu fui somando lutas que não eram só minhas, desde muito cedo, colocando tudo que eu aprendesse na vida para transformar a sociedade em uma coisa que fosse mais justa no enfrentamento às opressões, sejam elas de classe, de gênero ou raça. Então, eu vim dessa construção com o movimento feminista, com o movimento negro, com muitas pessoas que se somaram. Eu não fiz uma campanha de um partido político, inclusive quem me conhece sabe que eu resisti muito, eu nunca imaginei na vida, até pouco tempo atrás, um dia, colocar o meu rosto no santinho, porque eu vinha de outras trajetórias dos movimentos sociais, mas achei que o momento histórico pedia isso, principalmente por mais mulheres na política, mais mulheres negras. Então, a gente fez uma campanha movimento, com movimentos sociais organizados, com a sociedade civil, com muitas mulheres, negros e negras, LGBTs, pessoas com deficiência, pessoas que lutam por moradia, pelo comércio informal. Então, esse somatório que deu essa força, que eu digo que a gente, quando se junta, é como água, se espalha. Então, eu devo isso a muitos e muitas que vieram antes da gente para ampliar uma voz que não é só minha, mas é nossa. Dani, eu tive a oportunidade de entrevistar você lá na eleição de 2018, quando você foi candidata ao governo do Estado, e que chegou em terceiro lugar com 180 mil votos e alguns quebrados. Então, eu te pergunto, essa tua vitória de hoje, ela começa lá, naquele momento? É mais ou menos assim que a roda gira, né? É necessário você colocar o nome para você ser conhecida como uma figura popular para poder você chegar a um ponto como esse que você chegou e, surpreendentemente, como a primeira colocada na eleição para vereador e vereadora deste ano? Olha, Valdir, lembro muito de ti, viu? Inclusive, estou gostando de conversar nesse ambiente de casa, mais informal, que quebra aquela coisa do ambiente formal de um estúdio. Mas, veja, eu lembro muito bem desse dia lá na Opinião Pernambuco, mas eu acredito sim que 2018 foi fundamental para esse resultado. Só que a gente tem que linkar 2018 com uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sempre, quando eu me apresento, eu digo assim, olha, eu sou filha do processo de redemocratização do país. Aí as pessoas perguntam, por quê? Todos nós somos, né? A gente vive uma democracia, embora jovem, só que eu sou filha por adoção de um ex-preso político da ditadura militar brasileira. Então, a história da democracia corta a história da minha própria vida, porque o meu pai adotivo ele ficou estéril devido às torturas e justamente por isso eu fui adotada. Então, essa história recente da ditadura militar brasileira entra de forma muito marcante na história da minha família por adoção e na minha própria vida. E eu sempre dizia que 2018 antes, em 2016, sabe, Valdir? Porque eu venho de uma trajetória de lutas e movimentos sociais. Há mais de 20 anos com mulheres vítimas de violência, enfrentamento à violência de gênero, pessoas que não têm moradia,
tentando erradicar o analfabetismo. Eu sou alfabetizadora de adultos pelo método Paulo Freire desde os 14 anos, mas apesar de ter todo esse corpo que é político, né, porque a gente faz política com a nossa atuação, como eu falei, eu nunca imaginei que eu entraria para uma política partidária, apesar de, ao longo da minha vida, sempre ter tido votos ou compreensão política e participar de campanhas do campo da esquerda. Mas eu nunca me imaginei candidata por um partido político, até que em 2016, esse meu pai, por adoção, ele contrai chikungunya. É uma história que eu sempre falo porque ela linka com 2018. Em 2016, esse meu pai, já idoso, muito lúcido, ele contrai chikungunya. E ele agrava a doença e ele veio a falecer de chikungunya naquele ano ali da microcefalia, do Zika vírus e da síndrome da microcefalia em 2016, que assolou o estado de Pernambuco. Naquele momento eu perdi o homem que era uma grande referência para mim. Só que ele entra no hospital muito angustiado porque ia para a UTI e não podia acompanhar o que estava acontecendo na política do país. Ele era meu grande debatedor e informante e ele entra em coma no dia da votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Naquele dia, quando o então deputado Jair Messias Bolsonaro ele sobe no plenário e dedica aquele voto à memória do coronel Brilhante Ustra, naquele dia eu senti um misto de dor e alívio por não ter que dizer ao meu pai os rumos que a nossa democracia estava tomando, porque, infelizmente, o coronel Brilhante Ustra não foi só o pavor de Dilma Rousseff, foi o pavor na vida desse meu pai ao longo de anos e anos e noites de insônia. Eu passei a minha vida sendo acordada por um homem que sofria de temores noturnos, de vozes e gritos vindos da cela dele ou da cela ao lado da dele, de mulheres sendo torturadas. E uma das noites ele assistiu uma tortura de uma mulher que deu à luz durante essa sessão, e naquela cela estava o coronel Brilhante Ustra. Ali eu decidi que eu ia entrar para uma outra esfera de atuação política, que eu ia entrar em um outro campo, que um dia eu ia estar naquele lugar em memória dos presos e desaparecidos políticos da ditadura militar brasileira. Ali eu decidi me lançar em 2018. Eu venho pela primeira vez candidata a governadora, mas também entendendo que é uma campanha de um partido com movimentos sociais. E o pessoal reflete muito isso, a nossa luta se constrói com a população, com as classes mais populares. A gente está colocando a centralidade do enfrentamento a essas opressões de todas as esferas, e isso vem me consolidar para disputar agora a eleição para vereadora em 2020, porque nós acreditamos que as mulheres elas precisam estar no centro da decisão para que a democracia seja de fato representativa, em especial as mulheres negras, Valdir. Bom, tem tantas coisas que a gente pode ramificar a partir dessas tuas colocações, Dani, que a gente precisaria de mais tempo aqui no programa, né? Mas vamos tentar salvar o que for possível. E aí, já que no final da tua fala você coloca essa questão da mulher, né? É claro, é óbvio que a gente ia aprofundar um pouco também essa questão, né? Até porque a gente sabe que a mulher ainda tem uma pouca participação, apesar de toda a luta, né, que vem travando nos últimos anos, nas últimas décadas, mas ainda tem uma participação pequena na política. Então, assim, aqui o Recife, ele pelo menos nesse momento, já mostra a cara de uma mulher que também não deve ser qualquer mulher com qualquer pensamento, né? É importante que seja alguém que lute pelos direitos humanos, que lute pelas conquistas sociais. E aí a gente sabe que hoje você está ao lado de outras mulheres que defendem uma bandeira, de certa forma, parecida. É como você se percebe hoje dentro da bancada feminina da Câmara dos Vereadores, e que comparativo você faz assim um peso que hoje as mulheres devem representar em comparação ao peso que os homens devem representar? Olha, Valdir, eu sempre falo da nossa história recente, né, que sempre foi dito que esse lugar da política nunca foi considerado ao longo da história um lugar eminentemente feminino, né? O lugar das mulheres era o lugar do privado, da casa, do cuidado com as crianças, com os idosos, com os mais velhos. E esse lugar da polis, da cidade, da política, era um lugar considerado eminentemente masculino, né? Se a gente pensa no próprio sufrágio universal aqui do Brasil, que apenas em 1932 as mulheres puderam ter direito ao voto, e para isso elas tinham que cumprir uma série de restrições e exigências. Uma coisa que eu sempre falo também, que me chamou muita atenção, veja, em 2016, há 4 anos atrás, foi construído o primeiro banheiro feminino no Senado Federal.
Só que a gente tem senadora eleita desde o final da década de 60 e início da década de 70. Mas não tinha um banheiro dentro do plenário do Senado para as mulheres. Isso é uma questão arquitetônica somente? É óbvio que não. Isso é uma questão daquele espaço mostrando que alguns corpos não são bem-vindos ou que aquele espaço político não foi preparado para ser ocupado por mulheres. A gente avançou, as mulheres vêm pautando mais espaços de decisão, não só no legislativo, no executivo, no judiciário, na sociedade, nas empresas, em cargos de chefia. Mas, apesar de tudo isso, precisou de uma legislação do TSE em 2016 para que se garantisse uma cota mínima para o gênero de menor representação, essa cota das mulheres. Apesar dessas cotas das mulheres, não aumentou efetivamente o número de mulheres eleitas, permanece ali as mulheres candidatas em torno de 30%, e mesmo agora, com recentemente essa decisão do TSE para negros e negras, aumentaram o número de pessoas negras e negras candidatas, mas não necessariamente eleitas. As mulheres ainda são subrepresentadas, não representam nem 14% a 15% dos espaços legislativos no país. E as mulheres negras, mais ainda, nós não... O Recife, ele deu uma resposta. Ele não elegeu qualquer mulher, ele elegeu uma mulher negra, feminista, que vem dos movimentos sociais. Então, se a gente olha para a esfera da resposta que Recife está dando nessas urnas, principalmente do ano passado para cá, quando se intensificaram os debates de vidas negras importam, isso é um debate que vem acontecendo no mundo inteiro e vem refletindo aqui no nosso país, e a gente fez um convite. Foram duas campanhas que foram fundamentais nesse resultado, que é a campanha Enegrecer a Política e Vote Negra, que era chamar a atenção para essa democracia representativa que não tem o corpo, não só os corpos das mulheres, mas em especial das mulheres negras. Porque nós estamos cansadas, sabe, Valdir, de ser maioria nas piores estatísticas. As pessoas negras são maioria das mortes, tanto naturais, por causas evitáveis, como diabetes, hipertensão, ou violentas, por parte de um Estado que tem uma política que genocida a juventude pobre e negra de periferia, como quando não morre, ela é encarcerada em massa, existe uma política de encarceramento em massa em curso. Então, a gente está cansada de ser a maioria das mulheres que morrem no parto. 87% das mortes maternas são de mulheres negras. A maioria das mulheres vítimas de violência doméstica também somos nós, de violência sexual, idem. A maioria das mulheres que hoje são analfabetas são mulheres negras, que são pessoas que não têm moradia, que vivem em condições desumanas também. Então, veja, a gente não quer ser maioria nos piores índices. A gente é maioria da população também, mas uma minoria de nós chega nesses espaços de decisão e tem essa caneta na mão, que vai criar as leis, fiscalizar o poder público, ser essa ponte. Então, que eu traga esse desafio, que é um desafio imenso, mas que a minha voz represente muitas vozes que foram silenciadas ao longo da história. E acho que esse resultado ele vem ensinar que nós não podemos mais ser silenciadas. Ótimo, Dani. Então, a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando com você, né, sobre essa tua nova trajetória aí dentro da política partidária, entre aspas, né, dentro da política daqui do Recife. Ok? Então, a gente volta daqui a pouco. Dani, calaram Marielle. Isso ficou um vácuo profundo, né, em toda a história do Brasil, inclusive na luta das mulheres. Mas, ao mesmo tempo em que ficou esse vácuo, muitas mulheres elas se sentiram chamadas a partir para a luta, levando para frente, levando adiante a causa que era a causa de Marielle. Até que ponto essa causa de Marielle é também a sua causa? Né? Até porque você teve, inclusive, aproximação. Conta um pouquinho essa história para a gente. Olha, Valdir, eu sempre falo que conhecer Marielle mudava a trajetória da vida de qualquer pessoa. Sabe aquelas pessoas que não passam despercebidas em nenhum lugar, que trazem uma força, uma luz, aquele sorrisão? Aí as pessoas me perguntam, Marielle, era aquilo mesmo? Eu disse, era aquilo e um pouco mais. Era um turbilhão de coisas, era uma mulher com uma força muito grande. E
especificamente em 2018, teve um papel fundamental na minha decisão de vir candidata a governadora, por exemplo. Eu nunca tinha sido candidata e é óbvio que eu me questionava. A primeira vez, vem logo a governadora, e foi num encontro que eu estava com Marielle poucos dias antes da sua morte, que ela, numa conversa, disse: olha, a gente precisamos todas ocupar o maior número de lugares possíveis, porque nós precisamos fazer a nossa voz ser ouvida, né? O lema da campanha de Marielle em 2016 foi justamente o Ubuntu, que é um lema da cultura africana que fala: eu sou porque nós somos juntas. Então, Marielle falava muito isso, que é uma frase de Angela Davis que ela repetia com frequência, que é: quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta a estrutura. Elas estão na base da opressão. Todas as demais opressões estão sobre nós. Então, a gente vai sofrer com machismo, mas vai sofrer com racismo. Se essa mulher é pobre, também vai sofrer essa opressão da classe social. Se essa mulher tem uma outra identidade, é uma mulher trans ou uma mulher travesti, no país que mais mata pessoas LGBTs, transexuais e travestis no mundo. Então, assim, a gente vive uma realidade que tem muitas opressões, e a mulher negra, ela está na base. Quando ela se movimenta, ela movimenta todo com ela. E Marielle falava muito mais sobre isso, sobre essa necessidade de ocupar lugares políticos. Então, uma mulher negra, favelada, cria da maré, defensora de direitos humanos, que seguia perguntando quantos mais iam ter que morrer para que essa guerra acabasse. Uma das causas centrais de Marielle era lutar contra o genocídio de uma juventude, numa política do Estado que se equipara a uma guerra. Os números de jovens assassinados no Brasil e no Rio de Janeiro, especialmente, se equivalem a uma guerra ou de encarceramento em massa. Marielle, ela traz uma coisa muito forte para a gente, sabe, Claudir? Quando Marielle sobe no plenário da Câmara, naquele último dia que ela subiu, antes dela ser brutalmente assassinada, ela constantemente era interrompida ao tentar falar. Naquele momento, ela bate naquele plenário, no púlpito, ela sobe o tom da voz e diz: não interrompam a voz de uma vereadora eleita. Eu não serei interrompida. Poucos dias depois, Marielle teve a sua vida interrompida. E aqueles tiros que atravessaram Marielle, atravessaram um pouco cada uma e cada um de nós. Naquele dia daquela choravam juntas e sentiam aquela dor, mas tinham uma compreensão que a forma como Marielle morreu, até hoje, sem resposta, um feminicídio político, como muitos e muitas gostam de falar, a forma como Marielle morreu na luta fez com que ela fosse plantada. E desse plantio nascessem sementes. Sementes de Marielle que lutam por justiça social, no combate às opressões, pela pauta de Marielle, que era a ampliação dos horários da creche, a pauta de Marielle, que é uma pauta da segurança pública, um outro modelo de segurança pública. Essas sementes de Marielle, elas se espalharam. E eu me considero uma dessas sementes, inclusive agora nas eleições de 2020, o Instituto Marielle Franco, que hoje é coordenado por Aniele, a irmã de Marielle, lançou apoio a várias candidaturas de mulheres no país inteiro, de mulheres negras, chamadas Sementes de Marielle. Dessas candidaturas, tivemos várias eleitas por esse país, que vão seguir levando a pauta de Marielle, porque Marielle veio nos mostrar que nós não podemos mais ser silenciadas e que precisamos ser sementes. Dani, como você pretende ser percebida daqui a 4 anos? Qual o legado que você pretende deixar como vereadora do Recife? E, assim, esse teu projeto é um projeto que pensa no parlamento ou um projeto que ele pode se encorpar, que você pode buscar um executivo mais na frente? Enfim, né, qual é o futuro que você vislumbra para a tua carreira? Olha, Valdir, eu quero começar cumprindo um dos meus compromissos centrais para ser candidata, que é colocar esse mandato, os próximos 4 anos, na centralidade do enfrentamento às opressões. Essas opressões que são de gênero, de classe, mas principalmente de raça. O enfrentamento ao racismo estrutural e a promoção da igualdade racial vai mover a minha atuação na Câmara Legislativa. E se a gente pensa no enfrentamento ao racismo estrutural, que ainda nesses dias, diante daquela morte absurda no Carrefour, o vice-presidente da República diz que não existe racismo no Brasil, que o racismo foi importado
Então, é fundamental que a gente mostre que o racismo ele existe e ele é estrutural e estruturante para todas as desigualdades. O racismo ele existe na gênese do Estado brasileiro. É o racismo que faz com que a gente precise pensar em políticas públicas de formas transversais. Como assim? Enfrentamento ao racismo na saúde, como eu disse a vocês, inclusive de Covid-19. Se a gente olha onde é o maior grau de letalidade, são nas comunidades periféricas, quando a gente tem um critério lá que identifica raça e cor, a maioria das pessoas que morreram de Covid-19 são negras no nosso país. Não por acaso a primeira morte foi de uma empregada doméstica que não fora dispensada do seu trabalho. Não por acaso a maioria das mortes maternas hoje nas maternidades públicas são de mulheres negras. Não por acaso as mulheres negras também são a maioria das analfabetas no país. São as pessoas que mais precisam de políticas públicas de creche para poder deixar seu filho estudar e trabalhar em segurança. Se a gente quer política de moradia, não por acaso a maioria das pessoas que vivem hoje sem teto aumentou o número considerável da população de rua. São pessoas negras, não por acaso essas pessoas têm menos acesso a políticas públicas, a saneamento, geração de emprego, renda, educação, saúde. A gente precisa pensar nesse enfrentamento às opressões em todo o guarda-chuva das políticas públicas. Eu quero colocar a minha luta, a minha voz nesse sentido. O que eu quero ocupar no futuro, se legislativo ou se executivo, como toda decisão na minha vida, foi feita de muita partilha, de muita escuta. Eu não dou um passo sozinha, porque os nossos passos vêm de muito longe. E qualquer passo que eu venha dar, eu preciso escutar os movimentos sociais que constroem comigo, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento que luta pela moradia, o movimento LGBTQIA+, de pessoas com deficiência, pois construímos de uma forma muito coletiva, horizontal, participativa, e isso aí vai ser uma característica da nossa atuação, ampliar essas vozes por um mandato que seja jovem, feminista, antirracista, anti-LGBTQIA+, fóbico, anticapacitista, que inclua pessoas com deficiência, religiosidades e credos diversos. Afinal, somos muitas e muitos e somos plurais. Dani, o Brasil enveredou por uma linha extremamente conservadora, né, onde a ultradireita ela acabou tomando o poder e houve gradativamente um enfraquecimento dos movimentos sociais, né, movimentos que você tanto destaca na sua fala. Isso começa no governo anterior ao que está aí, né, essa perseguição, uma tentativa de se acabar mesmo com a força dos sindicatos. Então, assim, depois se clamou que os movimentos sindicais eles ficaram um pouco recuados, assim como as ruas ficaram também um pouco dispersas, né, nos últimos momentos que acabaram levando a essa ascensão da direita. Então, assim, como você vê essa reaglutinação, né, das bases dos movimentos sociais para que a luta seja pelos direitos humanos, seja pelos direitos das pessoas, pelos direitos das minorias, pelos direitos que são preconizados pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU. Então, essa é a pergunta que eu passo para ti, né? Você é uma pessoa muito ligada a esses movimentos de base, como vê tudo isso? Olha, esse desafio, Valdir, é de voltar para os territórios, sabe? Se uma coisa que essa campanha fortaleceu foi essas pontes que nós precisamos fazer em vários territórios da cidade do Recife. Então, acho que o campo democrático da esquerda do nosso país, ao longo dos anos, se afastou de muitos territórios. A democracia que eu tanto falei, que a gente tanto preconiza e fala, ela é muito jovem e ela sequer se completou em muitos lugares. Em várias favelas e periferias, beira de mangue ou morros da nossa cidade, do nosso país, essa democracia ela não chega de forma plena quando o Estado não chega com políticas públicas nesse lugar, quando o Estado não chega com saneamento, com saúde, com moradia, com geração de emprego e renda, quando o Estado não chega com atenção à saúde básica, com esporte, cultura e lazer para essa juventude, com uma segurança pública que parta de uma outra ótica para além do encarceramento. Esse Estado ele não chega, mas sabe quem chega em cada lugar? Olha, eu visitei durante essa campanha, eu subi muitas escadarias de morro, barreiras, e onde você for, no lugar mais distante, vai ter uma igreja, uma boa parte de igrejas que vêm do neopentecostalismo, do fundamentalismo religioso,
Então, a gente precisa ver que fenômeno é esse que impactou diretamente as eleições de 2018. De onde a gente se retira nessa construção dos territórios e o Estado não chega. Como a gente precisa reconstruir essas pontes. E eu tive experiências incríveis, assim, de chegar numa casa lá no Alto Zé do Pinho, em cima de uma escadaria muito alta, ela dizer, olha, eu vou botar em você só porque você chegou aqui. Porque não tem corrimão, é difícil de chegar e ninguém chega, o Estado não chega. E eu pedi para usar o banheiro daquela casa, Valdir. Ela disse, Dani, eu estou com vergonha de negar, mas faz 11 dias que eu não tenho água na torneira. Só que da vista da casa dela, dava para avistar Casa Amarela e Casa Forte. E ela mesma me questiona, será que naquele prédio que parece tão perto, mas que ao mesmo tempo é tão longe de mim, falta água? Então, é justamente essa decisão que é política, de onde a água fecha, de onde a torneira fecha e de onde a torneira abre. Então, essa luta por justiça social, por igualdade, que precisa nortear os mandatos legislativos, a atuação do executivo, que precisa ser pautada. Eu vivi experiências incríveis de um grupo de senhorinhas de uma igreja evangélica dizendo, nós vamos passar horas de oração por você, porque você é uma mulher que nos representa. Eu não posso olhar para essas mulheres e achar, porque em 2018 elas assumiram o voto em Jair Messias Bolsonaro, elas são fascistas. Nós precisamos ampliar os debates, ampliar o diálogo, olhar as pessoas nos olhos e precisamos trazer essas pessoas de volta para a centralidade da construção que defende os direitos humanos, que defende a classe trabalhadora, contra as pautas reformistas, que tragam o Brasil para o eixo, que tirem o Brasil do mapa da fome. Veja, neste momento, na pandemia, quase 30% da nossa população está vivendo em insegurança alimentar, 7% passando fome aqui no Recife. Então, precisamos olhar para essas pessoas e colocar toda a nossa atuação, toda a nossa luta a serviço de uma transformação social mais profunda. É sobre isso, Dani, que me faz me mover, me movimentar e ocupar esse espaço. Ok, Dani, Obrigada. então, muito obrigado e parabéns aí, né, pela sua votação, né, por esse resultado impressionante, que a gente acredita que vai ser muito bom para a cidade como um todo. Gratidão, obrigada pelo convite. Estou aqui aberta à disposição. Quem quiser conhecer mais de mim, é só vir aqui, Dani Portela Pessoal, das minhas redes, e vamos seguir dialogando e ampliando as vozes que foram silenciadas. Muito obrigada. Ok, então a gente agradece também a sua participação, a opinião de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.